Beleza, pessoal? Boa tarde, Deus abençoe a sua vida. E aí a gente vai ler, Mateus capítulo 8. E o título aqui vai falar sobre uma purificação feita por Jesus. Esses vídeos, da leitura da palavra têm o objetivo de que a gente se aproxime da Bíblia, busque conhecimento bíblico e inspiração divina. O autor da Bíblia foi o próprio Deus. Claro que ele colocou ou ele inspirou pessoas, homens e mulheres, a que entrassem nesse plano maior dele, Deus, de registrar para que o maior número de pessoas soubessem fatos que constam de um registro concatenado com várias testemunhas e que aconteceu de verdade. Alexandre, mas a Bíblia é um livro histórico, né? Tem gente que não acredita na inspiração divina das Escrituras. E aí, com razão, algumas pessoas defendem, mas quem determinou que livro tal era ou não um livro de inspiração divina? Porque a Igreja Católica tem alguns livros a mais que a Igreja Evangélica. E como é coisas de homens. Homens se reuniram e decidiram, esse faz parte do cânon sagrado, do conjunto sagrado de livros que foram inspirados por Deus. E esse não faz. Mas quais os interesses estavam por trás dessa decisão? Será que foi só uma decisão inspirada, movida por Deus? Ou também havia interesses políticos, econômicos, humanos, mesquinhos? Mas nada disso diminui a obra do Criador, que foi deixar um registro escrito para que todos saibam que existe um plano de salvação. O Filho do Deus vivo se entregou por nós. O nome dele é Jesus Cristo. Mas o nome de Jesus não é... Olha, nome é algo que pertence aos homens. Porque o próprio Deus, quando tem um diálogo com Moisés, ele disse: eu sou, o eu sou. Então, Deus não está preso a nomes, mas Deus, sendo muito maior do que isso, nos trouxe a saber, nos fez conhecer, nos fez saber que o Filho do Deus vivo se importou comigo, com você. E Isaías escreve dizendo: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o poder está sobre os seus ombros, e o seu nome é Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Mas acontece que muitas pessoas não querem ouvir o testemunho de Deus a respeito de Jesus. E o testemunho de Deus é verdadeiro. Então vamos lá, Mateus capítulo 8. Senhor Deus Todo-Poderoso, fala conosco na leitura da Tua Palavra. Tem misericórdia de nós. Obrigado por mais esse dia tão precioso que o Senhor nos deu. É o que nós te pedimos. Tem misericórdia de nós. Em nome do Teu Filho, Emanuel, o Teu Filho, que quer dizer que Deus, o próprio Eu Sou, está no meio de nós. Obrigado, Senhor Deus. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiam. Então, terminado aqui o Sermão da Montanha, no capítulo 7, e aí as pessoas passam a seguir Jesus. E eis que veio um leproso e o adorava, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. Jesus, pois, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: quero ser limpo.
No mesmo instante ficou purificado da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: olha, não contes isto a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Por que Jesus vai e diz: olha, vai ao sacerdote e mostra-te? Porque aconteceu um milagre, um evento extraordinário. E havia a previsão de que eventos extraordinários, milagres aconteceriam. E aí, nesse caso, o alvo, o recebedor do milagre, deveria obrigatoriamente oferecer um sacrifício. Nós estamos falando da lei de Moisés. E aí, se apresentar ao sacerdote e agradecer a Deus com aquele sacrifício pelo milagre que aconteceu. Continuando, um comandante romano crente. Versículo 5. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, chegou-se a ele um centurião que lhe rogava, dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e horrivelmente atormentado. E respondeu-lhe Jesus: eu irei e o curarei. Versículo 8. O centurião, porém, replicou-lhe: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas somente diz uma palavra e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Versículo 10. Jesus, ouvindo isso, admirou-se e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que a ninguém encontrei em Israel com tamanha fé. Também vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e reclinar-se-ão à mesa de Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te e te seja feito assim como creste. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Olha que legal. Me desculpe. Um homem que sabe o que é ter autoridade, ele sabe que primeiro, que a sua autoridade é legítima. E segundo, que as suas ordens serão cumpridas. E é isso que esse centurião está falando. Olha, eu sou uma autoridade legítima e as minhas ordens são cumpridas. E eu percebo que o Senhor também, Jesus, é uma autoridade legítima e que as suas ordens são cumpridas. Então o Senhor não precisa se incomodar de entrar nem na minha casa. Ele estava, em outras palavras, dizendo: eu creio que tu és o Messias. Por isso Jesus diz: olha, você tem uma grande fé. Porque olha o que o Senhor fala. A ninguém encontrei, versículo 10, né? Jesus, ouvindo isso, admirou-se e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que a ninguém encontrei em Israel com tamanha fé. Ou seja, ele tinha fé de que Jesus estava falando a verdade, de que a autoridade de Jesus era legítima. E aí, quantas vezes nós mesmos, né, não nos apossamos dessa legitimidade, né, dessa fé legítima de saber, não, Deus está no controle. Seja qual foi a decisão, a permissão, Ele está no controle. Seja qual for. Quando não nos agrada, parece que a gente não quer aceitar a decisão, a autoridade legítima de Deus. Quando não nos agrada. E quando nos agrada, que bom, foi de Deus. Imagina, você vai andando por uma rua, acha R$100. Você vai dizer que foi o diabo que te deu? Não. Você vai falar assim: oh, graças a Deus. Você vai dizer: graças a Deus, eu recebi aquilo, foi Deus que me deu. Entende? Mas aí morre alguém que a gente ama. Morreu a minha filha, Heloísa, que eu amo demais a minha filha. E a nossa tendência é não aceitar que foi algo que Deus permitiu com uma autoridade legítima de Deus. Deus é a autoridade legítima sobre nós. Seja na notícia boa, seja na notícia ruim. Olha que interessante. É esse conhecimento que nos faz entender, perceber e compreender que Deus é soberano. Não importa que essa soberania venha e nos contrarie, venha
e nos contrarie naquilo que a gente mais gosta, naquilo que a gente mais deseja, naquilo que a gente mais sonha, ou protege, ou ama. Jesus salva, cura e liberta. Versículo 14. Ora, tendo Jesus entrado na casa de Pedro, viu a sogra deste de cama e com febre. Versículo 15. E tocou-lhe a mão e a febre a deixou. Então ela se levantou e o servia. Caída a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com sua palavra expulsou os espíritos e curou todos os enfermos, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Tem gente que fala que Pedro traiu Jesus porque Jesus curou a sogra de Pedro. Claro que isso é uma piada sem graça, evangélica ou cristã. Mas o fato é que o Senhor curou vários. E aí, olha que interessante. Jesus, Pedro, João, todos são contemporâneos. Correto? Correto. O que são contemporâneos? Viveram ao mesmo tempo, estavam juntos. Jesus chama Pedro, chama João, se tornam discípulos de Jesus. Jesus ensina para eles. Beleza. Primeiro milagre de Pedro e João depois que Jesus sobe ao céu. Eles curam um paralítico que ficava na porta do templo. Então você percebe que não foram todos que foram curados por Jesus. Por quê? Não sei. Eu não sei. Eu sinceramente não sei. A primeira cura que os apóstolos fazem depois que Jesus é levado ao céu é a cura de um paralítico que estava ali na porta do templo. E ele vivia naquela porta do templo há muito tempo. Não era algo assim recente. Ou seja, aquela pessoa pode até ter visto Jesus, mas não foi curado por Jesus. Por quê? Não sei. Volto a repetir, não sei. Então você entende que o Senhor fez, mas aquele feito do Senhor não atingiu aquele homem especificamente, mas os discípulos vão e levam para aquele homem a cura. Pedro olha no olho daquele homem, esse relato está em Atos, e Pedro diz aquela famosa frase: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. E o paralítico levanta. Entende? Consegue entender? O Senhor Deus fez por Ele mesmo, mas Ele também fez pelos seus discípulos. E você é chamado, eu sou chamado a ser um discípulo, a levar essa cura, a levar esse milagre a outra pessoa. Esse é o desafio da vida cristã. Não só ter sido curado, não só ter sido salvo, mas ser um agente de salvação para que outras pessoas sejam salvas. Olha que responsabilidade. A prioridade do discipulado, versículo 18. Vendo Jesus uma multidão ao redor de si, deu ordem de partir para outro lado do mar. Aproximando-se um escriba, disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Respondeu-lhe Jesus: As raposas têm covis e as aves dos céus têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. No versículo 20 aqui, Jesus usa uma metáfora falando das raposas e das aves dos céus. Esses eram símbolos, insígnias dos exércitos. E ele está dizendo que essas pessoas que seguem esses símbolos têm seus covis, e as pessoas que seguiam o símbolo ali das aves, tinham seus ninhos. Ou seja, cada um deles tinham o seu nicho, o seu grupo. E o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele dizia: eu estou só. Porque, em outras palavras, o Senhor estava dizendo ali que, apesar da legitimidade, da autoridade que ele tinha, ele não tinha aquela legitimidade oficial, a legitimidade do Estado. Por isso ele era um clandestino, por assim dizer. Ou vamos colocar assim.
Continuando. E outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar o meu pai. Era uma tradição que o filho mais velho esperasse o pai morrer para sair de casa e para resolver seus negócios. Versículo 22. Jesus, porém, respondeu-lhe: segue-me e deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Ou seja, essa tradição ela não é eficaz e ela precisa ser rompida. Mas o Senhor ele não nos obriga a fazer algo. Ele nos diz: venha pelo caminho apertado, pelo caminho estreito. E esse caminho apertado e estreito é que vai ser... Telefone tocando aqui, desculpa. E esse caminho apertado e estreito é que vai te fazer chegar à vida eterna. Versículo 23. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiam. E eis que levantou-se no mar tão grande tempestade que o barco era coberto pelas ondas. Eles, porém, estavam dormindo. Jesus estava dormindo. Os discípulos, pois, aproximando-se, o despertaram, dizendo: salva-nos, Senhor, que estamos perecendo. Versículo 26. Ele lhes respondeu: por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu o vento e o mar, e seguiu uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Olha, coincidência você chegar na parada de ônibus e você pegar o seu ônibus. Eu acho que isso é coincidência. Agora, você está dentro de um barco e começar um vento muito forte, a onda ficar, o mar ficar agitado, e um amigo seu que estava dormindo acordar e fazer tudo ficar calmo com uma palavra, isso não é coincidência, não. E foi o que Jesus fez. E eu acho interessante aqui, é que Jesus diz: homens de pouca fé. Olha só que legal, vamos voltar aqui. Versículo 26. Ele lhes respondeu: por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se grande bonança. Mas por que Jesus chamou aqueles discípulos de homens de pouca fé? Como eles poderiam imaginar algum dia, até aquela data, que era possível desafiar ventos e a força do mar? Porque eles eram pescadores. Há detalhes que nós passamos por eles despercebidos. Não estamos falando aqui de qualquer tipo de pessoas, não. Nós estamos falando de gente que sabia lidar com o mar. Nós estamos falando de pessoas que eram pescadores. Então, não sei se você é pescador, mas quem é pescador, ele respeita o mar, claro, mas ele não se assusta com qualquer coisa, não. Ele já está acostumado com o balançar do barco. Já sabe o que é isso. Mas aí Jesus fala assim: homens de pouca fé, por quê? Por que temeis? Olha que legal, a segurança que Jesus nos traz para aqueles homens. Por que vocês estão com medo? Por que vocês estão com medo? E é isso. Na segurança que o Senhor Deus nos dá, nós não precisamos ter medo. Mas não é fácil não ter medo. Se fosse fácil não ter medo, muitas pessoas venciam o medo. Mas não é assim que funciona. A gente vai para a ocorrência, né? Como policial, eu me deparo com isso. Nós vamos para a ocorrência controlando o nosso medo. Você vai ali, mantendo o seu profissionalismo e controlando o seu medo. E esperando que dê tudo certo. E Jesus fala para aqueles pescadores, homens experientíssimos: não, porque temeis? Pergunta para eles. É uma pergunta, não parece uma pergunta assim meio desaforada de Jesus? Por que temeis? Ora, por que nós não vamos temer? A gente está acostumado com vento e com mar, mas está muito agitado, Jesus. Você entendeu a situação? E aí Jesus vai lá e acalma a tempestade, acalma o mar, acalma tudo. Ele traz calma, segurança, ele traz certeza. Olha que maravilha.
Jesus domina as forças do mal. Versículo 28. Tendo ele chegado ao outro lado, a terra dos Gadarenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados, vindo dos sepulcros, tão ferozes que ninguém podia passar por aquele caminho. Aqui há uma contradição ou um dado não em conformidade, porque outros evangelhos vão falar que era apenas um. Versículo 29. E eis que gritaram dizendo: que temos nós contigo, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Versículo 30. Ora, a alguma distância deles estava pastando uma grande manada de porcos. Versículo 31. E os demônios rogavam-lhe, dizendo: se nos expulsas, manda-nos entrar naquela manada de porcos. Disse-lhes Jesus: ide. Então saíram e entraram nos porcos, e eis que toda a manada se precipitou pelo despenhadeiro do mar, perecendo nas águas. Os pastores fugiram e, chegando à cidade, divulgaram todas essas coisas e o que aconteceram aos endemoniados. E eis que toda a cidade saiu ao encontro de Jesus e, vendo, rogaram-lhe que se retirasse dos seus termos. As pessoas ficaram tão assustadas que não queriam Jesus por perto. Será que você está tão assustado que não quer Jesus por perto na sua vida? Será que você está tão atormentado por demônio e tão assustado com o poder de salvação de Deus que você não quer Jesus na sua vida? Será? Faça essa pergunta. Reflita sobre isso. É possível que alguém não queira Deus em sua vida por estar com medo? O Senhor Deus te abençoe poderosamente. Aqui é Alexandre Mendes, lendo a palavra de Deus com você. Deus abençoe sua vida. Valeu, pessoal.